Glorificado seja Deus pela vida, pela salvação. Glorificado seja Deus pela provisão do Senhor em cuidar do ser que se encontrava distante dele, sem vida e sem salvação. Neste momento, nós vamos estar refletindo no texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, nos versos de 1 a 7, que na Bíblia de Estudo de Genebra tem o título Nascimento e o Reino do Príncipe da Paz. E são os versos de 1 a 7 que descreve sobre o Príncipe da Paz. Vou fazer a leitura desse texto para nós e em seguida vou fazer um breve relato do texto lido. Diz o texto: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Seguindo ainda o texto, você olhando para o versículo 2 do texto lido, fala na sombra da morte. Você pode contemplar as profundas trevas interiores. Isso é o desespero. Para tanto, você pode ler no Salmo 23, no verso 4, que diz: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E aí vem a pergunta: você tem a convicção de que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, que Deus é o seu socorro presente, independente das circunstâncias, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente para aqueles que nele crê. Você ainda pode encontrar outras descrições, como no Salmo 44, verso 19, no Salmo 107, verso 10, mostrando que Deus é aquele que cuida dos que nele esperam, dos que nele confiam, dos que nele se refugiam. Ainda falando do texto, nos versos 3 e 4, que fala a respeito da alegria, que diz o texto: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exulta quando reparte os despojos. Isso o verso 3, falando da alegria que brotava na vida deles. Deus abriria um novo futuro para o humilde do Reino do Norte, onde anteriormente existiam apenas sombra. Então, são preciosos olhar essas questões, observar o que Deus fez e o que Deus faz. E aí cabe a você e a mim nos perguntar: estou eu andando na presença de Deus? Estou eu desfrutando do cuidado do Príncipe da Paz? Ou tenho pelo menos me perguntado: eu sei quem é o Príncipe da Paz? Eu sei o que ele tem feito por mim? Eu sei apresentá-lo a quem se aproximar de mim? Ou eu nada conheço desse príncipe? Se você nada conhece, hoje Deus te dá a oportunidade de você conhecer a Jesus, o Príncipe da Paz. Hoje Ele lhe dá a oportunidade de você exaltar e bendizer o nome dEle, que é digno de honra, de glória e de louvor. Você pode contemplar, como diz no verso 5, destacando a questão do fogo,
Olha o que diz o verso 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto no fogo. Destacando o termo fogo, o ato de queimar todos os apetrechos da guerra indica que a ameaça de mais guerra havia cessado. Que são questões que vale a pena você e eu refletirmos sobre a mesma, porque quando nós refletimos na palavra, nós nos damos conta se entendemos o que o Senhor tem feito por nós. Olha, fazendo a leitura, por exemplo, no breve catecismo de Westminster, a 23. Que ofícios Cristo exerce como nosso Redentor? E a resposta é: Cristo, como nosso Redentor, exerce o ofício de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação como no de exaltação. E as referências a respeito desta resposta você encontra em Atos capítulo 3, verso 22, Hebreus capítulo 5, versos 5 e 6, Salmo 2, verso 6, João capítulo 1, verso 49. Quando a gente vai observando quem é o príncipe da paz e como é que as Sagradas Escrituras o apresentam, nós vamos contemplar o que ele tem feito por nós e para nós, porque é sublime nós contemplarmos os seus feitos, exaltá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo, porque é ele quem cuida de nós. Foi ele quem se doou para que nele nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nele nós fôssemos fortalecidos, para que nele nós pudéssemos cantar o cântico da vitória. No Catecismo Maior, na questão de número pergunta 42, por que foi o nosso mediador chamado de Cristo? A resposta é: o nosso mediador foi chamado de Cristo porque foi acima de toda medida, ungido com o Espírito Santo, assim separado e plenamente revestido com toda autoridade e poder, para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado de sua humilhação como no de sua exaltação. Referências bíblicas a esse respeito você encontra em Mateus capítulo 3, verso 16, João capítulo 3, verso 34, Salmo 45, verso 7, João capítulo 6, verso 27, Atos 3, verso 22, Lucas 4, verso 18 e verso 21, Hebreus capítulo 5, verso 5 e 6, Isaías capítulo 6, verso 6 e 7, que foram os versículos que lemos para nós. Olha que diz o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o verso 7 já nos diz: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Falando um pouquinho sobre essa expressão, para que tenham vida, na Bíblia de Estudo Conselheiro diz assim, faz esse comentário: ao contrário do ladrão que tira a vida, Jesus veio dar vida. Jesus nos oferece vida, ele nos desafia, inspira e capacita a uma forma de vida que é plena, completa, abundante. O que isso envolve não tem a ver com as circunstâncias em que vivemos, mas com uma transformação profunda do íntimo do nosso ser. Em vez de nos conformarmos em ser eternas vítimas dos ladrões, renunciando a pensar por conta própria, fazendo-nos de surdos ao que Deus propõe, não permitindo que a compaixão governe nossa visão do próximo. Somos convidados a crer na oferta gratuita de Jesus, o envio de Deus para ser nosso pastor, aquele que cuida de nós. Você tem colocado sua vida nas mãos do Senhor e deixado que Ele cuide de você em todo tempo e lugar. Se você não tem feito isso, hoje o Príncipe da Paz te oferece esta oportunidade para que você ande na presença dEle e goze de inteira paz e tenha a vida abundante que Ele veio proporcionar. Que Deus te abençoe, que você pense no que Ele está te proporcionando e assim cante o canto da vitória. Não só neste dia, não só neste mês, que é considerado mês natalino, mês de festa, mês do nascimento de Jesus, mas que você possa, em todo tempo e lugar, exaltar e bendizer ao Senhor, tendo nele, em Jesus, uma vida abundante, para a glória dele e a alegria do seu coração. Que Deus nos abençoe. Reflita no Príncipe da Paz e goze de inteira paz nele mesmo.